Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos dando início ao nosso culto de hoje, um culto diferente do normal, mas que nós estejamos deixando as preocupações de lado, estejamos nos livrando de qualquer distração que possa nos tirar, a partir desse momento, tirar cada um de nós do nosso objetivo, que é de adorar ao nosso Deus. E nós vamos iniciar uma oração. Senhor nosso Deus, nós rogamos, ó Pai, que esteja nesse momento, pela sua misericórdia, recebendo o nosso culto limitado, ó Pai, mas esteja recebendo o nosso culto, a nossa adoração que prestaremos a Ti, Senhor, através dessa transmissão, ó Pai. Ó Senhor, também continua protegendo nossos irmãos e nós, Senhor, estaremos agora Te adorando, Pai, não pelo que o Senhor tem feito por nós, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, tem nos protegido, tem nos abençoado, mas estaremos adorando daqui em diante porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus que é soberano, um Deus que governa esse mundo, Pai, um Deus que tem conduzido a nossa vida, Senhor, conforme o seu santo querer. É que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor
te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, ó Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas.
vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Nós estaremos nesse momento elevando as nossas mentes em oração a Deus, rogando a Ele o seu perdão, e peço que você, aí onde você está, se possível, abaixe sua cabeça, né, curve sua fronte, feche seus olhos e estaremos orando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós pedimos, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, Senhor, porque nesses tempos em que estamos em casa, ó Pai, estamos impossibilitados de ir à igreja, pode ser que estejamos nos distanciando de Ti, ó Pai. Ó Senhor, nos perdoa se estamos perdendo oportunidades de falar do Evangelho, nos perdoa se estamos perdendo a oportunidade de falar contigo, de ler a palavra, e estamos nos ocupando com outras coisas, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós e, através do seu Santo Espírito, ó Pai, age para que os nossos pecados, as nossas faltas não estejam passando despercebidos
mas que sejamos profundamente incomodados, ó Pai, para que estejamos sempre glorificando o Seu nome através de nossas vidas. É que nós rogamos agradecidos pelo Teu perdão. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Olá, queridos irmãos. Quero mais uma vez transmitir a palavra de Deus. Eu gostaria hoje de trabalhar com a parábola do semeador. Nós estamos na série das parábolas. Tratamos no primeiro sermão de uma introdução a esta série, falando um pouco do propósito, e agora nós entraremos em cada uma destas parábolas, as parábolas do reino de Mateus, capítulo 13, iniciando hoje com o texto da parábola do semeador. Eu lerei a partir do verso 10, eu vou trabalhar o capítulo todo, mas eu lerei aqui a partir do verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes é semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos permitir cultuar ao Senhor, ainda que de maneira imperfeita, mas nós sabemos, ó Pai, que por meio de Cristo nós temos acesso ao Senhor. E por isso nós oramos, para que neste momento possamos cultuar ao Senhor verdadeiramente, cada um de nós, dentro dos nossos lares, mas ainda assim em adoração ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Nos edifica mais uma vez. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos em tudo Te louvar e Te engrandecer. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos nesta série sobre as parábolas e nós começamos falando, na semana passada, fizemos uma introdução falando um pouco sobre os propósitos da parábola. E a primeira lição que nós temos, olhando nesta parábola de hoje, tem relação com aquilo que nós vimos na semana passada. Porque a partir do verso 10 até o verso 16, nós
aprendemos que a parábola traz tanto revelação como juízo. Revelação para aqueles que já estavam ou que já estão ouvindo a palavra, crendo nesta palavra, sendo transformado por esta palavra, e ao mesmo tempo um ocultar desta palavra. Então a parábola traz tanto ocultação como revelação, né? Então aqui nesse contexto nós falamos na semana passada que estava havendo uma crescente rejeição ao ministério de Jesus, e dentre os fariseus eles buscavam, intentavam encontrar razão para matar a Jesus. E Jesus sabiamente, compreendendo a situação, entendendo a partir de tudo que ele via e também por conhecer a intenção do coração dos homens, ele se permitiu fugir desta situação, alertando aqueles que ele curava para que estes não divulgassem o que estava acontecendo, porque ainda não era chegada a sua hora. E o fato é que essa rejeição vai crescendo, esse confronto com o ministério de Jesus vai sendo crescente, e então ele decide falar por parábolas, né? E este falar por parábolas traz essa primeira ideia de revelação e ocultação. Revelação para os seus discípulos, que perguntavam a ele depois no privado e recebiam a explicação de Jesus Cristo. Então eles teriam a explicação, a revelação da palavra para a edificação e o fortalecimento deles. E ao mesmo tempo os fariseus e outros que rejeitavam ouviam, mas não podiam compreender. Estavam ali, estavam ouvindo as mesmas coisas com uma multidão grandiosa, mas ainda assim não podiam compreender, aceitar, e não podiam então experimentar de uma transformação, de uma conversão. Se faz necessário também falar um pouco sobre as parábolas, né? A própria palavra parábola, o termo, significa, segundo Robertson, colocar do lado como parâmetro ou como comparação. E aí um outro comentarista vai afirmar assim: Jesus adotou deliberadamente o método de ensinar por parábolas, com a finalidade de reter a mais ampla verdade sobre si e sobre o reino dos céus, privando assim aqueles que se mostravam surdos para as suas reivindicações. A ideia aqui, irmãos, é que aqueles que já se demonstravam duros, de coração endurecido, eram ainda mais endurecidos pelo Senhor. Mostra de certa forma o abandono do Senhor para com essas pessoas. Nós bem sabemos que da história de Faraó, do endurecimento do seu coração, e por ora nós vamos lembrar que em um dos textos parece que a ideia de endurecimento vem do próprio Faraó, em outro texto este endurecimento vem de Deus. Mas a ideia básica é que Deus estava entregando o Faraó às suas próprias concupiscências, semelhante ao que está acontecendo aqui também. Então este povo, em especial os fariseus, em especial mestres, estavam rejeitando a Jesus, lutando contra o seu ministério, entrando em confrontação, buscavam não fazer perguntas para conhecer sobre o que Jesus estava ensinando, mas simplesmente para colocar Jesus à prova. Mas Jesus compreende tudo o que estava acontecendo e trata dessa questão com muita sabedoria. Então nós precisamos olhar com carinho para esta questão da revelação e da ocultação. Então, William Hendrickson vai dizer assim também, para contribuir com essa questão das parábolas, que as parábolas, ao mesmo tempo, revelavam e ocultavam conhecimento. O reverendo Hernandes, no seu comentário, vai dizer que as parábolas fornecem uma janela aberta para uns e uma janela fechada para outros. Portanto, nem todos tinham acesso a tal conhecimento. E então, olhando para esta parábola, nós vamos perceber que, embora ela seja conhecida como parábola do semeador, na verdade ela trata sobre
os solos, né? Sobre solos que são inférteis ou solos que são férteis, solos que são preparados ou não preparados para receber a semente. Então, uma terra não preparada e uma terra boa para receber e fazer frutificar. E aí, nós conseguimos enxergar 3 corações ou 3 solos. Nós conseguimos perceber que a parábola traz os solos como referência a corações respondendo ao Evangelho. Então, estes solos não preparados e infrutíferos são semelhantes a corações que não recebem o Evangelho, que não creem de fato no Evangelho e, portanto, não há uma conversão, uma demonstração de vida verdadeira no Senhor Jesus e, portanto, também não há fruto. E aí nós vamos, então, destacar nesta palavra 3 corações. Aliás, 4 corações. 3 infrutíferos e o coração frutífero, que é aquele da boa terra que recebe a semente da palavra de Deus. Então, o primeiro coração destacado aí na parábola, nós temos aí no verso 4 e no verso 19. Então, o próprio trecho da parábola e a explicação no verso 19, que se trata dos corações endurecidos. Então, muitas vezes a resposta é negativa e não há fruto diante do Evangelho, justamente porque há um coração endurecido. A semente caiu num solo não preparado, não fértil, e um coração, temos aí então um coração endurecido. Veja aí o que diz o verso 4 e o verso 19. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E aí o verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, esta semente na beira, que cai à beira do caminho, é aquele coração endurecido. Ele demonstra, ele tipifica uma pessoa que ouve a palavra, uma pessoa que está ouvindo a mensagem, que está recebendo a semente do Evangelho, contudo ele não compreende. E nós conseguimos perceber no texto que parte dessa não compreensão é porque a semente é pisada no caminho. E aí um comentarista vai falar um pouco sobre o solo naquele contexto e o clima quente e seco também, que vai endurecendo o solo, e então, conforme o andar de muitas pessoas por aqueles lugares, aquele solo ficava cada vez mais enrijecido, e então a semente não conseguia adentrar com profundeza naquele solo. Então, esta é mais ou menos a ideia desta semente que era pisada. Com base em Lucas 8, também no verso 12, nós vamos ver que esta semente é também roubada, né? Com base não somente aqui, mas também olhando para a versão de Lucas, no verso 12 do capítulo 8, nós temos ali o trabalhar do diabo, o trabalhar do inimigo para roubar, para arrancar esta semente, demonstrando também aí que há lutas, né, contra a evolução, contra o crescimento, contra o estabelecimento do reino de Deus. Aí nós temos esse inimigo espiritual. Mas nós sabemos aqui então que há um coração endurecido que não está recebendo a palavra no sentido de compreensão. Ele está apenas ouvindo, mas ele não compreende o que está sendo dito, ele não consegue entender e, portanto, não consegue também colocar em prática, muito menos gerar frutos para o reino de Deus. O segundo coração é um coração superficial. Esse coração superficial está aqui relacionado com o solo rochoso. Veja aí o que está dito no verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, aqui
nós vemos corações superficiais. Nós conseguimos perceber na parábola que até há um crescimento. A semente cai, a semente começa a crescer, há um início promissor, mas há um final que é frustrante. Então nós precisamos olhar também com carinho para essa questão, porque o verso 20 vai nos dizer assim, na explicação de Jesus: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Verso 21, mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então você tem primeiro um coração endurecido, depois você tem um coração superficial que recebe a palavra, mas logo se perde por causa da perseguição, por causa das dificuldades iniciais aí de receber este evangelho, ou esta semente. Então, de nada vale respostas imediatas, mas que são irrefletidas, que são sem reflexão, sem uma compreensão profunda do que está sendo dito. Pode indicar a decisão pelo evangelho nesse sentido, pode indicar apenas uma decisão baseada na emoção, como costumeiramente nós percebemos em igrejas que praticam, por exemplo, a questão do apelo. Então eles chamam alguém na frente, né, sempre com aquela pregação, aquela emoção muito exacerbada, utilizando a música como um mantra na maioria das vezes também, e então fazem uma oração e acreditam, né, e pedem para aquela pessoa repetir, e logo acreditam que aquela já é uma alma salva, que faz parte do reino de Deus, que foi salva por Jesus Cristo. E há ali uma imediata alegria da pessoa, da própria igreja, né? E quando na verdade não houve uma verdadeira conversão. E aí quando você olha para a vida daquela pessoa, não há transformação, não há novo nascimento, portanto não há frutos para o reino de Deus, e logo essa pessoa já não está mais na igreja, já não está vivendo à luz da palavra de Deus, justamente porque aquela conversão foi apenas superficial. Então logo que surgiu a angústia, logo que surgiu a perseguição, por causa da palavra de Deus, veja, logo que surgiu a angústia ou a perseguição por causa da palavra, há um escândalo por causa disso. A pessoa se escandaliza por causa da palavra de Deus, ou seja, não é alguém que está verdadeiramente alicerçado. Até houve uma resposta, mas uma resposta apenas externa ao evangelho. Não houve novo nascimento, não houve transformação, não houve vida gerada pelo Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, além de corações endurecidos, além de corações superficiais, nós temos um terceiro solo que é representado aqui pelos corações que estão ocupados. Veja aí o verso de número 6. Aliás, o verso de número 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Cresceram e a sufocaram. Veja que interessante. Novamente você tem aqui o relato de um crescimento, de um início ali de conversão, pelo menos aparente. Mas esse coração está ocupado. Esse coração está preso nas preocupações deste mundo. Este coração está preso, está ocupado pelo fato de buscar as riquezas deste mundo. Da mesma maneira que os espinhos dividem o espaço com a semente, a ponto de sufocá-la, assim também as preocupações deste mundo, a busca pelos tesouros deste mundo, terminam por sufocar a semente do Evangelho que fora plantada neste coração. Logo,
Veja o que diz o verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então veja, se não há de fato uma boa terra, onde a semente cai, se abre, e então começa a frutificar, crescer e frutificar, se não há uma boa terra, se há somente corações endurecidos, se há somente corações superficiais, se há somente corações que não recebem a palavra da maneira adequada, corações ocupados, preocupados com as coisas deste mundo, então não haverá frutos, não haverá perseverança, não haverá de fato mudança, transformação na vida desta pessoa. E é assim que nós enxergamos a maioria das pessoas. Mas pela graça de Deus há também uma boa terra. Uma terra que foi preparada pelo próprio Senhor. Um coração frutífero, um coração receptivo, aliás. Uma terra boa, preparada para receber a semente do Evangelho. O verso 8 diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí nós lemos no verso 23, Jesus explicando este trecho da parábola. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. John MacArthur, falando sobre este trecho, falando sobre esta boa terra, ele faz a comparação desta boa terra, deste bom solo, comparando com os demais. E ele diz assim, que há um solo que é bom, que é fofo, ao contrário daquele à beira do caminho. Há um solo que é profundo, o que não acontece com o solo rochoso. Há um solo que é limpo, diferente daquele repleto de pragas, de ervas daninhas que sufocam o crescimento da palavra. Aqui a semente abre-se para a vida e produz enorme colheita. 30, 60 e 100 por um. Há crescimento, há frutos. Mas veja que interessante, nós podemos falar de algumas características, né? Olhando para esta boa terra. Aquele que ouve e compreende frutifica. Marcos 4,20 diz que ele ouve e recebe a palavra. Lucas 8,15 diz que ele ouve com bom e reto coração e também retém a palavra. Ou seja, a boa terra ou o coração receptivo faz 3 coisas: ouve, recebe e pratica. Há um crescimento, há uma evolução. Ouve, recebe e pratica. A semente é plantada, a semente cresce, a semente frutifica. Mas veja bem, irmãos, hoje poucas pessoas param para ouvir a palavra. Poucas pessoas. Mas ainda mais escassos são aqueles que meditam na palavra. Mesmo dentro da igreja, irmãos, algumas pessoas ouvem a palavra no domingo e não param sequer 1 minuto da semana para meditar naquelas coisas. Então o reverendo Hernandes vai dizer assim, que só os que ouvem e meditam na palavra, só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e, portanto, frutificar.
Por que há fruto para alguns e para outros não? Talvez por causa dos corações endurecidos, superficiais, corações ocupados. Mas quando a semente cai em boa terra, quando a palavra é ouvida, compreendida e é posta em prática após meditação e reflexão, os frutos surgem na vida de uma pessoa. E pensando nisso, então, eu quero aplicar aqui, fazer algumas poucas aplicações. A primeira é a seguinte, irmãos. O evangelho genuíno é a única semente. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para esta parábola, nós percebemos que a origem das sementes é a mesma. A origem das sementes que são dadas ao semeador é a mesma. E o semeador, então, vai espalhando esta semente. Qual é a diferença? O solo que a recebe. Se é um solo com pedras, rochoso, se é um solo com espinhos que sufocam a semente para que ela cresça, e assim por diante. Mas a palavra, a semente, quando cai na boa terra, frutifica. Com isso, o que eu quero dizer, irmãos? Nós não podemos mudar a semente. Nós precisamos continuar pregando o evangelho genuíno. Ainda que você não esteja vendo resultados. Nós não somos chamados para resultados. Portanto, nós não precisamos, não podemos ceder ao pragmatismo. Imitar práticas neopentecostais. Imitar práticas de crescimento de igreja. Eu não preciso ser pastor de uma mega igreja. O que eu preciso é ser um fiel pregador da palavra. E o crescimento vem de Deus. Eu prego a palavra. O resultado, o crescimento, vem do Senhor Jesus. É Ele quem prepara o solo, é Ele quem prepara os corações para receber a palavra de Deus. Isso tem implicações, obviamente, para o nosso evangelismo. Isso traz implicações para a forma com a qual pregamos a palavra, com o conteúdo que nós temos pregado. Cuidado. Há muitos pastores e muitas igrejas, presbiterianas ou não, que estão desprezando o verdadeiro evangelho, que estão desprezando a verdadeira semente que deve ser lançada, cedendo para que possam crescer. Mas que crescimento é esse? Onde a verdade não é pregada? Que crescimento é este? Onde Cristo não é glorificado? Que crescimento é este? Onde as pessoas só procuram as bênçãos do tempo presente? Onde as pessoas só procuram cura, prosperidade? De nada vale pregar uma mentira, lotar igrejas e perder aquilo que é a nossa prioridade. De que vale ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? Nós precisamos nos agarrar ao evangelho da verdade. Nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus, ao genuíno evangelho. E o evangelho confronta. Toda vez que você ler o evangelho, ouvir a pregação do evangelho, o evangelho vai confrontar você. O evangelho me confronta. O evangelho nos mostra que nós não podemos permanecer como estamos. O evangelho nos mostra que nós necessitamos de um Salvador. O evangelho nos mostra que não há mérito em nós, mas que nós precisamos de Jesus Cristo.
O Evangelho não é sobre as nossas necessidades. O Evangelho não tem nada a ver com esta pregação que diz: venha, venha, e aqui você vai receber a tua bênção. Venham fazer aqui a corrente dos milagres. Não! O Evangelho é sobre Jesus Cristo. É sobre o que Ele fez. É sobre a sua obra de salvação. Nós precisamos do Evangelho genuíno. Nós precisamos lançar a verdadeira semente. E quando esta semente encontrar a boa terra, haverá expansão, haverá crescimento verdadeiro. Talvez não um crescimento que impressione a homens. Talvez não um crescimento que faça com que surjam novas, mega igrejas. Mas o crescimento de Deus. O crescimento do Senhor. Devemos sim nos preocupar com o crescimento da igreja. Mas antes disso, devemos lembrar que só há verdadeiro crescimento quando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho é pregado. Que nós possamos continuar pregando o evangelho. Que nós possamos olhar para esta parábola. Que nós possamos olhar para este estabelecimento do reino de Deus, que é a proposta dessa primeira e da segunda parábola. O estabelecimento do reino de Deus. E estabelecer o reino é pregar esta palavra. É dizer ao Senhor: venha o teu reino. E na medida que a palavra vai sendo pregada, crida, obedecida, nós glorificamos a Deus. E aqueles que são do Senhor vão se tornando seus súditos e vivendo para a glória dele. Não abandone o Evangelho de Cristo. Não ceda ao pragmatismo. Não ceda à teologia da prosperidade. Não ceda à teologia do coaching. Não ceda ao Evangelho de autoajuda. Não ceda a tantas outras ideias que estão por aí, que abandonam Cristo, mas pensam estar frutificando simplesmente por haver números. Números são importantes, mas não bastam. Nós precisamos pregar o Evangelho genuíno. Precisamos ouvir o Evangelho genuíno. Precisamos anunciar, proclamar, ensinar. Somente assim alcançaremos pessoas, famílias, nações para a glória do Senhor Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe, nos encha de graça, de alegria, de encorajamento. E se você ainda não é cristão, a minha oração é que o Senhor revele estas verdades a você, para que você possa também tornar-se súdito do grande Rei Jesus Cristo. Deus abençoe, continue nos acompanhando, nos seguindo e compartilhando a mensagem do Senhor. Deus abençoe. O Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz
segurança, vida e paz. É o amor de Jesus Cristo que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz